A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem? Vamos lá para mais um devocional, aquele que amamos, né? Nessa noite a palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, que vai falar sobre a pesca maravilhosa. Vai falar quando Jesus escolheu um dos barcos para entrar. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão quando ele escolhe um desses barcos para poder se assentar. Ele escolhe, então, um dos barcos que pertencia a Simão. E a Bíblia vai dizer que naquela noite, Simão e André, ele havia pescado a noite toda, né? E nós não estamos falando de alguém que não conhecia o mar, mas era de alguém que, além de conhecer, ele saberia até onde mesmo saber jogar a sua rede, em qual direção jogar, para que ali estivesse os peixes. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chega, escolhe aquele barco e ele avista Simão e André lavando as suas redes. Lavar as redes não quer dizer um cenário de desistência, mas é alguma limpeza que poderia estar sendo feita, né? Mas a palavra do Senhor Jesus está dizendo ao meu e ao seu coração nessa noite, não é porque você se encontra num cenário de lavar as redes, isso não quer dizer que você está desistindo, mas que você está se preparando para algo maior que pode ser manifestado sobre a sua vida, sobre a tua existência, sobre a sua história. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que quando Jesus ele escolhe um daqueles barcos para se assentar, Jesus não estava fazendo exceção dos outros barcos, mas Jesus estava dizendo, eu estou escolhendo este barco, porque hoje eu estou decretando que histórias irão mudar. Não é porque Simão, que no futuro se tornaria Pedro, ele conhecia tudo sobre o mar, que ele poderia conhecer tudo que Jesus já poderia estar preparando para a sua história futura. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chega até Simão e fala, volte ao alto mar. Jesus está dizendo ao meu e ao teu coração, não é porque naquele cenário você foi humilhado, não é porque naquele cenário que você foi perseguido, que você não tem a capacidade de voltar lá para que a sua história fosse transformada, a tua história fosse mudada. Espírito Santo de Deus, vai chegar momentos na sua vida em que o Senhor vai fazer você retornar ao alto mar, para que a tua história venha a ser marcada de alegria, talvez por uma noite, por uma frustração, por algo que não deu errado. O desejo do teu coração é desistir, não é de continuar, é de parar, mas a ordem do Senhor nesta noite é, volte lá, porque no cenário em que você foi humilhado, no cenário que você foi massacrado, é o cenário que eu irei preparar para te honrar. Porque quando ele fala para Jesus, eu pesquei a noite toda, tive uma noite toda de frustração, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele estava delegando a Jesus a autoridade sobre a vida dele. Jesus, eu já perdi a direção, mas o Senhor está no controle da minha vida. Talvez você está olhando para o cenário e está dizendo, eu não tenho mais condições de permanecer nesse cenário, mas Jesus está dizendo ao meu e ao teu coração, continua, acredita, porque aquele que começou uma grande obra na tua vida, na tua história, gloriando a raia, subcanteraia, ele é capaz de mudar cenário, ele é capaz de fazer o impossível por amor à tua história, por amor à tua vida. Porque a palavra do Senhor Jesus vai dizer, então, que sobre essa palavra ele lança a rede. E quando ele lança a rede, a Bíblia vai dizer que a pesca foi tão grandiosa, tão magnífica, que ele teve que pedir ajuda para os demais para poder puxar a rede, porque o barco estava quase a se virar. E eu acredito que naquele dia ele teve uma experiência tão grandiosa que ele disse, eu não vou me conformar somente com essa pesca maravilhosa, mas eu quero o dono da pesca maravilhosa. Ei, Jesus está te chamando, não se conforma com aquilo que ele somente possa te dar, mas com aquilo que você pode adquirir com ele na caminhada. Espírito Santo de Deus, Pedro não se conformou somente com aquela pesca, mas ele queria algo contínuo, algo que permanecesse
acontecesse na vida dele, porque a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Daniel, ele tinha uma vida contínua, ele não orava só um dia, ele não tinha uma vida com Deus um dia só, ele não era marcado por um dia com Deus naquele culto maravilhoso, não, ele tinha uma continuidade de busca, de crer naquilo que Deus era poderoso, independente se ele foi parar na cova do leão porque ele orava, ele não se importou com isso, porque ele acreditou que se ele fosse parar dentro da cova, aquele a qual ele buscava continuamente poderia entrar com ele e sair com ele da cova. Ei, Pedro, Simão, ele não simplesmente se conformou com a pesca maravilhosa, mas ele disse, olha, esse cenário é maravilhoso demais e eu sou um homem pecador, mas eu sei que se eu andar contigo, algo na minha história irá mudar. E a gente vai ver que no decorrer da história de Pedro, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que um dia Jesus ele chega aos seus discípulos e diz, e pergunta, quem dizes que eu sou? E a Bíblia vai dizer que os discípulos começaram a dizer, uns diz que tu és um dos profetas, outros diz que tu és Elias, outros diz que tu és João Batista, mas Pedro com autoridade, ele levanta e ele diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele ficou tão emocionado, tão elevado com aquilo que Pedro ele declarou no seu coração. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus vai dizer que a partir de hoje tu não chamarás mais Simão, mas tu chamarás a Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra essa igreja. O Senhor Jesus estava dizendo, Pedro, tu és a minha igreja, tu és alguém que vai fazer diferença nessa nação. Gloriam, daraia, subcantaraia, súbia. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Pedro teve um dia, um questionamento, em que Jesus ele deu uma palavra muito dura, e a Bíblia vai dizer que todos saíram de perto de Jesus, e Jesus ele vai perguntar para os discípulos, ei, vocês também não vão acompanhar a multidão? E Pedro com autoridade ele se levanta novamente e diz, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então não tem para onde ir se não for para direcionamento da parte do Senhor. Pedro, ele entendeu isso na pesca maravilhosa. Independente se teve uma noite toda de frustração, ele entendeu que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ei, eu não sei quais são os cenários de frustração que você tem passado, mas eu quero te apresentar um Cristo que mudou a história, que mudou o nome, que deu a este homem o direcionamento de como cuidar da igreja, porque quando Cristo estava fazendo a sua ascensão na terra, a Bíblia vai dizer que antes de subir, ele colocou Pedro como cabeça da igreja. A Bíblia vai dizer que ele pergunta para Pedro, Pedro, se tu me amas? E Pedro vai dizer por 3 vezes, sim, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Cristo, antes da sua ascensão, ele deixou Pedro como cabeça da igreja. E quando Pedro chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que ele se depara com um coxo, que ali ele dependia da boa vontade de alguém o colocar todos os dias diante de uma porta. Pedro, ele fez exatamente o que aconteceu com ele aqui no capítulo 5 de Lucas. A Bíblia vai dizer que ele, olhando para aquele homem, ele disse, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos Cristo, porque como ele mudou a minha história, ele mudou o meu nome, ele é poderoso para poder mudar a tua história. Tu não será mais dependente do homem, mas a partir de hoje tu será dependente de Cristo. O Senhor está mudando cenários, o Senhor está mudando histórias, o Senhor está dizendo para mim e para você, da maneira que eu mudei a história de Pedro, da mesma maneira que eu usei Pedro para poder mudar a história desse homem que era coxo
por nascença. Eu sou poderoso para poder mudar o teu cenário e a tua história. Toma posse dessa palavra para a tua vida. Não importa o teu cenário, se é de frustração total, independente daquilo que o homem te disse, a última palavra, ou por que não dizer, a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Então descansa teu coração, fica com essa palavra. Não foque os teus olhos naquilo que é temporário, mas foque os teus olhos naquilo que é eterno, naquilo que o céu tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Fica com essa palavra, seja edificado pela palavra, seja fortalecido por essa palavra que liberta, que restaura, que cura e nos dá o direito de morar no céu. Deus, Ele tem um céu preparado para a tua vida. O Senhor tem preparado uma história de honra para a tua vida, assim como Ele honrou a Pedro. Pedro poderia ter falado para Jesus: Jesus, mas eu pesquei, eu entendo da água, eu entendo dos peixes, eu entendo da rede, mas ele não recusou ao pedido de Jesus, ele acreditou. E a fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos, mas acreditamos que iremos conseguir, no nome de Jesus. Amém?